Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos à aula 2. Eu de fato não esperava que vocês iam gostar tanto da aula um, então já vim correndo preparar a aula 2, porque eu vi que vocês gostaram muito da aula um, né? Ela foi bem básica, não foi tão aprofundada assim, mas ela mostrou para vocês que existem grandes possibilidades de crescimento, e eu mostrei para vocês também que existe um mercado futuro emergente que vai crescer muito mais e que você pode fazer parte disso. Né? Se você não assistiu a aula um, ela vai estar aqui em cima, ou então vai estar em algum lugar dessa tela para você assistir a aula um, porque essa é a aula 2 e a gente vai continuar sem muita enrolação. Então seja muito bem-vindo à aula 2 e hoje, né, esse é o segundo episódio, né, você já assistiu o documentário, você já assistiu a primeira aula e agora a gente vai seguir firme para a aula 2, onde vai abrir muito mais a sua mente. Você vai ver que existem sim possibilidades para você, assim como existiram para mim no passado, eu continuo aproveitando e vou continuar aproveitando essas possibilidades por muitos anos. Então, hoje a gente vai falar sobre as principais revoluções digitais e como a tecnologia mudou as oportunidades. Caso você não entenda, antes as possibilidades e as oportunidades eram umas e agora temos possibilidades e oportunidades totalmente diferentes. Isso não é uma má notícia, muito pelo contrário, isso é uma ótima notícia para você que está querendo migrar para a internet, ou você já tem um negócio físico e quer trazer ele para online, ou não sabe nada sobre a internet, está aqui assistindo tudo do zerinho. Meus parabéns, você está no lugar certo. Como eu te falei, a gente está fazendo um conteúdo aqui didático, né, um conteúdo que seja realmente útil para você aprender e não só aquela forma de bolo que vai funcionar por 6 meses e depois você vai quebrar. A gente quer te ensinar os fundamentos da internet, a história da internet e tudo, literalmente tudo que você precisa aprender para construir a sua carreira digital aqui com a gente, beleza? Então é isso. Vamos falar mais uma vez sobre as principais revoluções digitais e como a tecnologia mudou as oportunidades. Já vou começar aqui, né, como eu mostrei para vocês antes, com a história da internet. E isso aqui não vai ser diferente, porque aqui a gente está falando agora sobre computadores. Como a gente fala sobre digitalização, a gente vai ter que falar, óbvio, sobre os computadores. E olha só, galera, esses aqui são os primeiros computadores do mundo. Vou sair da frente aqui para você ver melhor. Esse aqui foi literalmente o primeiro computador do Brasil. Olha que legal. Muito legal, né? Esse aqui foi o primeiro computador que chegou no Brasil. Olha aqui o tanto de servidores aqui atrás, ó, de rede, etc. Mas esse aqui foram os primeiros computadores, se eu não me engano, esse aqui foi o da IBM. E esses, olha aqui, galera, ó, os primeiros computadores como é que eles eram, ó. Todo o processamento ele acontecia nessa parte aqui, ó. Faziam o processamento de dados, a ligação de redes entre redes, e é assim que funcionavam os computadores. Cadê o monitor desse aqui, brother? Muito engraçado, muito diferente, né? Eu tenho certeza absoluta, não tenho sombra de dúvidas, deixa eu voltar aqui para a tela. Não tenho sombra de dúvidas que eu ou você não saberíamos mexer nem nesse e nesse aqui. Eu não sei mexer nesse aqui não, galera. Eu sou bem antigo, mas não é do meu tempo esse aqui, tá? Esse aqui, muito menos. Acho que nem minha mãe é desse tempo aqui. Talvez esse aqui seja mais antigo que a minha própria avó. Enfim, olha como é que eram os computadores e olha o primeiro computador que chegou aqui no Brasil. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque olha a diferença de um computador hoje. É bizarro, né? E lembrando, tá? Isso aqui não faz 100 anos. Isso aqui, ó, essa primeira imagem não tem 100 anos, galera. Isso aqui não foi em 1925. Isso aqui foi depois de 1944, depois da Segunda Guerra. Então, isso aqui, galera, não tem 100 anos. E olha como é que a gente está de tecnologia hoje. Hoje o seu celular, ele é assim, ó. E ele é sim um computador. Ele funciona com certeza absoluta muito melhor do que esse computador aqui, ó. Ou talvez esses aqui são os mais modernos. Eu tenho certeza absoluta que o celular que está na sua mão ou o dispositivo que você está usando para assistir essa aula aqui hoje funciona muito melhor do que os computadores antigos. E esse é o contraste, né, entre os computadores há 100 anos atrás, menos de 100 anos atrás, e os computadores que temos hoje. Sarva, o meu celular é um computador com certeza absoluta. Ele funciona muito melhor do que um computador de 20 anos atrás. Eu tenho certeza absoluta. Tem muito mais memória, tem muito mais memória RAM, um poder de processamento muito melhor. Porque no seu celular você edita foto, edita vídeo, você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto os celulares de 20 anos atrás, eles não conseguiam nem ter imagem. Computadores de 20 anos atrás, eles não faziam nada do que o seu celular é capaz de fazer hoje. Então, para a gente não perder muito tempo nesse assunto, olha só a diferença de como as pessoas trabalhavam com computadores anos atrás. Aqui era mais rede, comunicação, etc. Mas mesmo assim as pessoas trabalhavam assim. E hoje olha a diferença, né?
Tô tentando trazer aqui, ó, eu trouxe o mesmo tipo de paralelo de tipos de trabalho, de como as pessoas trabalhavam antes e como elas trabalham hoje, com os mesmos dispositivos. A diferença é só que rolou uma grande revolução. Que revolução foi essa? As mudanças tecnológicas nos últimos 30 anos transformaram o nosso modo de viver, mas também abriram portas para quem souber aproveitar essas oportunidades. Então, se você sabe aproveitar essas oportunidades, se você não sabe ainda, fica tranquilo que eu vou te mostrar aqui como aproveitar as oportunidades que foram geradas hoje. E se você já sabe, você está muito na frente de muita gente, de uma grande parcela. Eu digo que está na frente de mais de 50% da população global, mundial, beleza? Porque eu garanto para vocês, 50% da nossa população, eu acho que até mais, tá? Não sabe como aproveitar as oportunidades de hoje. Eu acho que até bem menos. Eu chuto que até 60, 70, 80% da população não sabe usar a internet hoje em 2025, beleza? Mas você está no lugar certo para aprender como é que você vai fazer isso. Não só para o seu próprio bem-estar, mas para você ganhar dinheiro também, né? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre as principais revoluções digitais e como você pode utilizá-las para criar novas possibilidades de negócio. A primeira revolução digital, o computador pessoal e a democratização do acesso. Por que eu estou falando isso? Parece coisa de política, né? Mas não é nada a ver com política. Isso quer dizer que os primeiros computadores, eles eram totalmente inacessíveis. Caso você não saiba, eu estou numa sala aqui e o primeiro computador ele era provavelmente maior do que essa sala. Então, era muito difícil você ter acesso. E hoje, todo mundo pode ter um computador, um notebook, um celular, diferente de alguns anos atrás, que era só quando era realmente importante para alguém. Você concorda comigo? Então, ó, a primeira grande revolução digital veio com o computador pessoal. O que é o computador pessoal? É o famoso PC, né? Que vem do inglês Personal Computer, ou seja, computador pessoal. Nos anos 80 foi quando as pessoas começaram a ter acesso civil, né, a computadores. Como eu falei na aula anterior, a internet e os computadores, eles eram acessórios somente para o exército, para as grandes faculdades e para grandes pesquisas, né? Então não era de acesso civil, acesso público, mas a partir dos anos 80 isso virou acesso público. E olha o que você vai aprender agora, cara. Olha só isso. Isso aqui era como era o computador antigamente. Fez essa imagem com IA aqui mesmo, e aqui mostra, ó, as operadoras, né? Isso aqui, galera, eram as operadoras de telefonia, mas isso aqui era um computador, tá? Ele fazia um processamento por dentro, processamento de redes, então ele fazia todo esse processamento aqui dentro, ó, dessa parte de redes. Eu não sei explicar muito bem, porque não era do meu tempo, óbvio, né? Nos anos 80 eu não era nem nascido, mas evoluiu disso para isso. E isso aqui foi só o começo dos computadores, né? Aqui um disquete, ó. Aqui os discos rígidos, né? Que é o famoso CD. Eu acho que você nem usa mais CD hoje em dia. Mas antigamente todo o computador ele vinha com essas entradinhas aqui, ó. Para entrar um disquete aqui, ó. Para entrar um CD, né? Aqui era o CD e aqui era o disquete, ó. Ou então aqui você trocava isso aqui e colocava entrada de múltiplos CDs ou múltiplos disquetes. E hoje, o seu celular com certeza é a sua nuvem mais fraca e tem mais memória do que um disquete, que dá para colocar só poucos arquivos. Então, os computadores eram caros, enormes e usados apenas por grandes empresas ou governos. Caso você não saiba, era assim que era utilizado o computador antigamente. Mas hoje é totalmente diferente. Você tem um computador aí na sua mão, você está usando ele para me assistir. Então, com o lançamento da máquina como a Apple II e a IBM PC, olha só os primeiros lançamentos, né, que rolaram para acesso civil que de grande escala, né, grandes lançamentos que foram feitos. Foram esses dois computadores aqui, galera, ó. O Apple II e o PC da IBM, né? Caso você não saiba, tem até filme, né, sobre esses computadores aqui. Você pode dar uma pesquisada depois no filme do Steve Jobs, que foi o lançamento do Apple II, que foi doideira esse filme, você pode assistir depois. Então, com o lançamento de máquinas como o Apple II e o IBM PC, o poder de processamento passou a estar nas mãos de qualquer ou quase qualquer pessoa, né? Porque tinha que ter dinheiro, né, naquele tempo, diferente de hoje, que é bem mais barato, bem mais acessível, né? Você pode comprar um celular aí, claro, não vai ser maravilhoso, mas com 300, 400 reais você já pega um celularzinho aí, né? Antigamente era mais difícil. Então, não só revolucionou o ambiente de trabalho, mas também criou novos tipos de negócios, porque as pessoas elas tinham computadores para acessar, elas passaram a ter computadores em casa e isso começou a mudar a cabeça das pessoas, né? Pô, antigamente para você pensar em algo, para você processar algo, tinha que ser na sua cabeça, tinha que ser com matemática no papel, e agora não, tinha uma máquina que ela fazia todo esse processamento para você. Se te lembra alguma coisa? Então, em 1981, olha só, existiam
mais ou menos 500 mil computadores em todo o mundo, tá? Esse dado eu tirei lá, ó, da IDC Research, né? Que foi uma pesquisa que foi feita entre 1980 e os anos 2000, que elas fizeram pesquisa sobre computadores, internet e várias outras pesquisas. Eu tirei de lá, tá aqui a fonte aqui embaixo, para caso você queira, né, saber depois. Eu sempre vou deixar as fontes aqui embaixo, beleza, galera? Então, ó, em 1981, existiam só 0,5 milhão de unidades vendidas, ou seja, não tinha 1 milhão de computadores ainda. Tinham, em média, 500 mil computadores nos anos 80. E isso já era muita coisa, né? Porque o computador ele não era tão acessível para a população como ele é hoje. Mas, nos anos 2000, ou seja, de 1981 para os anos 2000, 19 anos atrás, já existiam mais de 130 milhões de computadores vendidos, galera. Em 19 anos, a gente saiu de 500 mil para 130 milhões de computadores. Já pegou a visão aí, né? Se você não aprendeu ainda a pegar oportunidades, você vai começar a aprender agora. Galera, 130 milhões de vendas. Coloca aí na sua calculadora básica. Se um computador fosse R$ 2, né? Você teria feito quanto se você fosse o cara que vende computadores? Para pra pensar nisso? Eu não sei se você pensou nisso, mas vendo esses gráficos, teve muita gente que pensou nisso, e daqui a pouco eu vou chegar nesses caras. Nos anos 2020, né, que foi recentemente, 5 anos atrás, 6 anos atrás, com a pandemia do Covid-19, a demanda por computadores aumentou novamente, ultrapassando 300 milhões de unidades vendidas somente no ano de 2020, galera. Vocês têm noção do que é isso? Sendo que nos anos 2000, em 20 anos, foram vendidos 130 milhões de computadores. Nos anos 2020, só no ano de 2020 foram vendidos mais de 300 milhões de computadores, galera. Vocês têm noção do crescimento absoluto que isso gerou? E se você não aprendeu a pegar oportunidades, eu vou te ensinar mais uma vez. Olha só, em um ano, 300 milhões de computadores foram vendidos. Junto disso, muitas coisas foram vendidas juntos. Junto disso, muitas pessoas passaram a ter mais acesso à internet, mais acesso a ferramentas, mais acesso a sites. Pega a visão aí, hein? Vai aprendendo a pegar as oportunidades. Com o aumento do acesso, começaram a surgir novos serviços digitais, é óbvio, como o primeiro software de produtividade e as bases para a revolução que viriam a seguir. Ou para a revolução que viria a seguir. A internet. Exatamente, galera. Quando começou a distribuição de computadores, óbvio que começou a surgir também a distribuição da internet junto disso. Para acessar a internet precisavam de um computador. Hoje você consegue ter um computador na mão, né? Então você sabe que para acessar a internet não tem como acessar só com a sua cabeça, só com as suas mãos, né? Você precisa de um dispositivo para acessar. Então isso virou uma grande oportunidade. Se você sabe que cresceram o número de dispositivos, também cresceu o número de acessos, usuários. Então, a sua mente começa a abrir a partir daqui. Se você sabe que cresceram o número de vendas de celulares, cresceu o número de vendas de computadores, então cresceu, obviamente, o número de usuários na internet. Beleza? E é muito interessante pensar que o mesmo usuário, ele acessa pelo celular e pelo computador. Então, você aí, ao invés de ter um pensamento escasso, de que vai ter só uma oportunidade de venda porque é só um usuário, muito pelo contrário, você tem duas oportunidades de venda porque o mesmo usuário ele está separado em 2 ou 3 ou mais dispositivos. Se ele tem um celular, ele compra um software para o celular dele, e se ele tem um computador, ele também compra um software para o computador dele. Isso já dá para abrir um pouco a sua mente para ver que essas oportunidades elas só crescem, né, ao invés de diminuírem, né? Então, a revolução do e-commerce e o nascimento das novas profissões. A segunda parte dessa aula eu vou te mostrar agora que não só os computadores cresceram, mas óbvio, como eu já havia introduzido para você, as oportunidades cresceram online e cresceu, obviamente, o comércio digital. Isso que quer dizer e-commerce. E-commerce é o comércio que acontece na internet, né? Se você vende seus produtos aí, exemplo, se você vende um fone de ouvido da Razer, ou se você vende esse bonequinho aqui, ó, né, o Funko Pop do Groot, ó, deixa eu mostrar meu Groot aí para vocês, ó. Se você vende esses bonequinhos e você vende eles online, você está fazendo e-commerce. Você sabia disso? Então, isso cresceu naturalmente, né? Se, obviamente, cresceu o número de usuários, eles vão pesquisar as coisas na internet, porque é muito mais fácil. Hoje, isso está absoluto e a gente vai já chegar nesses números. Com a expansão da internet, outro fenômeno crucial emergiu, que foi o e-commerce. E aí a gente teve a Amazon, né? A Amazon, galera, ela teve, né, como você viu na aula anterior, em 6 anos de mercado,
eles saíram do absoluto zero para 1 bilhão de faturamento, galera. 1 bilhão de faturamento, não é 1 bilhão de valuation, é 1 bilhão em vendas, beleza? A Amazon, o Mercado Livre também cresceu absolutamente e você pode utilizar dessas duas ferramentas para ganhar o seu dinheiro também, caso você não saiba. A gente vai falar sobre isso daqui mais para frente. Também cresceu a Shopify, né? Eu já usei a Shopify, já fiz vendas na Shopify também, ó. E você consegue vender coisas online na Shopify. Deixa eu sair da frente que você vê aqui do lado, ó. Olha só. A gente tem aqui as vendas que você pode fazer na Shopify e tem os dashboards, né, da Shopify. Enfim, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Então, galera, tivemos a Amazon, Mercado Livre, né, que são que plataformas próprias, que eles cresceram absolutamente. Olha só, o Mercado Livre é o quinto site mais acessado do Brasil, caso vocês não saibam, perdendo para o Google, né, que não tem como, o Facebook, o Globo.com, que já vem em muitos computadores, e o UOL também, que já vem em muitos computadores. Esses dois aqui, não sei se você sabe, mas se o seu computador tem um Windows, né? Às vezes você abre lá a tela de explorar ou o navegador e ele já abre automaticamente, né? Esses dois sites ali, porque eles têm algumas parcerias. Então esses sites ali, eles estão muito na frente sempre, porque às vezes mesmo que você não queira, você abre esse site aí sem querer. Às vezes você clica no anúncio e acaba abrindo algo do UOL ou algo do Globo.com. E claro, são grandes redes de notícias, né? Então eles estão na frente do Mercado Livre por isso. Fora isso, os outros sites, né, como o Facebook e o Mercado Livre e os outros que vêm a seguir, alguns dos outros, né, eles não são de notícias, eles são porque as pessoas elas pesquisam e elas vão lá e caem nesse site. Então, galera, o Mercado Livre está em quinto lugar, quer dizer que muita gente, por vontade própria, por livre e espontânea vontade, entra lá para comprar lá dentro. E isso já abre mais uma oportunidade para sua cabeça. Se você tem produto físico para vender, coloque o seu produto lá no Mercado Livre. Não só no Mercado Livre, mas na Amazon também, porque ela é uma das mais acessadas do mundo. Tem gente lá dentro para acessar e para comprar de você. Então, o Mercado Livre, Amazon e a Shopify, já onde você seria mais profissional. Se você já sabe fazer venda online, se você já sabe fazer funil de vendas, se você já sabe como é que você impulsiona o seu negócio, então você vai lá para Shopify, cria sua própria loja e lá você impulsiona por livre e espontânea vontade. Ou você impulsiona sozinho, né? Então vamos avançar aqui para essa aula não ficar muito longa. No final dos anos 90 e no início dos anos 2000, surgiram as primeiras plataformas que permitiram que qualquer pessoa, não apenas empresas, vendessem produtos e serviços, como eu acabei, né, de citar para você aqui. Isso mudou completamente as regras do jogo para o comércio global. Por quê? Porque, galera, caso você não saiba, né, a Web 1.0, que foi criada a partir do www, sabe? O cara que criou isso, né, o Tim Berners-Lee, a gente falou sobre ele no nosso documentário também, ele democratizou o uso da internet para as pessoas não usarem só de forma militar, e para pesquisas, né? Ela foi indexada. A internet ela pôde ter mais acessos. E aí um dia alguém criou um site, né? A gente falou lá no nosso documentário. E esse site ele permitiu que outras pessoas criassem um site nesse site. E aí o que aconteceu? Ele ficou muito popular, muito famoso, porque as pessoas entenderam, né? A própria internet entendeu que todo mundo queria participar. Não era só ler, né? Não era só ler o artigo lá no Wikipedia ou em outro lugar, ou ir assistir. As pessoas queriam participar também, colocar o próprio conteúdo, colocar suas opiniões lá. E isso cresceu absolutamente. Da mesma forma que as pessoas elas queriam participar entre fazer meme, fazer piada, elas também queriam participar, ó, do lucro financeiro. E elas começaram a criar suas próprias lojas dentro de grandes lojas. Caso você não saiba, no começo você só conseguia criar algo dentro da estrutura de outra pessoa. Hoje ainda é super possível isso e eu ainda recomendo que você faça isso, porque é muito mais fácil para quem está começando. Mas antigamente, para você criar qualquer coisa, você tinha que acessar, exemplo, quer criar um e-commerce, tinha que pegar um que já existe, como o Mercado Livre ou a Amazon, e colocar seu negócio lá dentro. Ou você tinha que, se você queria fazer um site, você tinha que entrar lá no Tumblr ou no GeoCities, né, que foi o primeiro site, e você tinha que fazer lá dentro. Então, isso mudou completamente as regras, quando as pessoas começaram a conseguir ter acesso a tudo isso, né? Então, ó, em 2000, né, menos de 1% das vendas globais eram feitas online. Olha só isso. Nos anos 2000, tá? E essa notícia eu peguei daqui, ó, tá aqui do meu lado aqui, ó, no Estatista, beleza? Então, em 2020, 18% das vendas globais ocorrem por meio do e-commerce. Galera, vocês têm noção do que é isso? Imagina só,
para você entender melhor o que esse gráfico está querendo dizer, porque isso aqui, galera, é uma informação muito valiosa para sua cabeça. Entenda isso. Se existe, exemplo, a Magazine Luiza, que é uma grande loja, né? As Americanas, né? Não tá tão famosa assim porque eles tiveram um problema recentemente, mas tem várias lojas gigantescas que elas fazem muitas vendas. Você não concorda comigo? Se você for no centro da sua cidade, se você for num shopping e entrar na loja mais que tem mais pessoas comprando lá dentro, e você vê que, sei lá, tá sendo 100 vendas por dia naquela loja, isso significa que a cada 100 pessoas que você vê comprando lá na rua, comprando no shopping, comprando numa loja, 18 pessoas compraram também online. Então, 18% das vendas globais sendo feitas online, quer dizer que a cada 1.000 vendas, 18% dessas vendas que acontecem, elas são feitas online. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo trazer para vocês? Isso é muito valioso, porque mostra que cada vez mais tem gente comprando na internet. E isso foi em 2020. Eu acredito que esse número hoje ele subiu absolutamente, porque eu tenho certeza que você nos últimos 3 meses ou nos últimos 3 anos comprou mais online do que fisicamente. Claro, a gente não pode falar de groceries, né? Ou das coisas que a gente compra pro nosso dia a dia. Mas eu até me arrisco a dizer que você comprou coisas do seu dia a dia assim online. Exemplo, comprar comida eu acho que não vale muito para isso, mas mesmo assim isso entra também nesse gráfico, né? Você vai no mercado constantemente. Eu não sei se você faz suas compras online, mas isso cresceu bastante. Então, o e-commerce abriu as portas para milhões de pessoas começarem seus próprios negócios e muitas vezes sem precisar de uma loja física, né? Hoje você não precisa de uma loja física para abrir um e-commerce, você concorda comigo? Então, você não precisa ter um espaço físico para abrir uma loja física. Você não precisa ter um espaço físico para vender relógio online, por exemplo. Você não precisa ter um espaço físico para vender fone, para vender bonequinho do Groot, como o meu, né? Então, você precisa ter só o quê? Uma estrutura online e alcançar as pessoas. E é isso que eu estava querendo trazer para você. Então, ao mesmo tempo, surgiram também junto disso novas profissões. Ou você acha que não? Você acha que as pessoas começaram a vender online de forma amadora? Óbvio que não. Tudo foi se profissionalizando e a tendência é cada vez mais tudo que você vê ao seu redor se profissionalizar. Exemplo, você via que os criadores de conteúdo antigamente faziam vídeo sem blusa, faziam vídeo de qualquer jeito. E hoje, o que é que eles fazem? Luz de cinema, ó, usam a luz ali atrás, tá entendendo? Fazem slide, assim como eu tô fazendo um conteúdo mais trabalhado, mais profissional para você, ao invés de estar fazendo só numa lousa, né, de forma amadora, eu tô fazendo algo muito melhor. Quer dizer que um conteúdo de lousa pode ser amador? Claro que não, mas todo mundo foi se profissionalizando. E dito isso, que tudo foi se profissionalizando, foram surgindo também, óbvio, novas profissões. E é disso que você precisa abrir a sua mente também. Pô, sabe, eu não sei abrir um negócio online, mas eu sei trabalhar. Então, pronto, você pode ter sua própria profissão online. Você pode vender o seu serviço online, você pode trabalhar de home office online, ou você pode abrir o seu próprio negócio online. Tudo são possibilidades totalmente possíveis para você. Desde os gestores de e-commerce até especialistas em tráfego digital, web designers focados em vendas, copywriters e profissionais de logística. Caso você não saiba, um gestor de e-commerce ele pode ser contratado. Eu posso ser um empresário, criar uma grande loja, ter um grande estoque e eu posso contratar alguém para ficar gerindo o meu e-commerce. Isso acontece muito. Eu tenho projetos aqui que eu sou contratado para gerir a empresa de outra pessoa. Exemplo, tem uma pessoa que tem um curso, né? Eu vou contar um case que está acontecendo agora. Tem uma pessoa que ela tem um curso, tem equipe, ela tem inclusive o cara do tráfego, o web designer, o copywriter, ela tem toda a equipe, mas ela não conseguiu obter resultados. Ou ela já teve muito resultado, mas esse resultado começou a cair. O que é que essa pessoa fez? Ela me contratou como um profissional para gerir toda a parte digital do negócio dela. E é óbvio, né, que tá dando muito resultado, porque eu ainda tô lá até hoje, mas isso é super normal, galera. Você daqui pro final, você pode ter também uma profissão e trabalhar por um contrato fixo para outra pessoa. Não venha atrás de mim porque eu cobro muito caro, tá, para fazer isso. Então, se você tiver bala na agulha, venha, mas se não, saiba que isso também é uma profissão que gera muita renda, assim como gestores físicos hoje, CEO, né, CTO, CMO, tem tudo isso para negócios digitais. Caso você não saiba, tráfego digital é quem faz os anúncios aparecerem para você aí, seja no Facebook, no Google ou em outro site. O web designer é basicamente, tá, ele faz mais outras coisas, mas é quem faz os sites, né? E o copywriter é quem escreve os textos persuasivos para aparecer no seu anúncio, para aparecer no site, a pessoa sentir vontade de comprar através de um copywriter, né? Através de um texto. Então,
Essas transformações criaram oportunidades, óbvio, né? Criaram oportunidades sem precedentes para quem quer começar com um investimento inicial reduzido. Galera, é basicamente isso. Se você quer começar a trabalhar online e quer ter uma profissão, o que você pode fazer? Você pode aprender a ser um copywriter, a ser social media, você pode aprender a ser gestor de tráfego, web designer, simplesmente designer. Existem centenas de profissões que foram surgindo, né, de acordo com o tempo. E você não precisa investir tão alto para você trabalhar com isso. O máximo que você pode investir é num certificado, ou em um treinamento, ou até mesmo na profissionalização do seu próprio negócio, né? Ou então, sei lá, num currículo bem feito, você pode pagar alguém para fazer um currículo bem feito para você entregar para uma empresa, ou em alguém que consiga um trabalho para você. Então, ou você não pode investir nada, você pode aprender tudo online, sem certificado, ser autodidata e entrar em contato com uma empresa e vender seu peixe muito bem e você vai conseguir um bom trabalho online, sem nenhum investimento. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que existem milhares de possibilidades. A gente passou sobre crescimento de computadores, sobre redes, sobre e-commerce e agora profissões digitais. É só o começo, tá, galera? Houveram também a outra revolução que vai trazer muitas oportunidades para sua mente também. É a revolução das redes sociais. O poder do conteúdo e das comunidades. Você já sabe, é óbvio que conteúdo dá dinheiro. Comunidade, muito mais ainda. Eu vou te explicar isso daqui para frente. Você sabe hoje, tá? Isso aqui, eu coloquei esse slide aqui, deixa eu sair da frente. Veja, observe essas imagens, galera. Do lado esquerdo tem um idoso mexendo no computador, né? O computador que eu digo é um celular, mas é um computador. E no lado direito também tem uma criança. Pode ser que você esteja aí na sua mente pensando: "Ah, não é todo mundo que usa celular hoje em dia, galera". É literalmente todo o mundo que usa celular hoje em dia. Hoje não tem mais essa barreira de que idoso não usa celular, criança não usa celular. Você vai na rua agora. Eu te desafio, dá um pause nessa aula, dá uma olhada pela sua janela, ou vai lá na rua agora, eu tenho certeza. Eu nem tenho dúvida, você vai ver um idoso usando o celular. Da mesma forma, você pode ver em algum lugar mais calmo, claro, uma criança usando o celular. E isso não é mais mito. Isso é a nossa realidade. E isso é o século XXI acontecendo diante dos seus olhos. Então saiba que todas as pessoas elas usam celular. Dito isso, a sua possibilidade, a sua oportunidade, ela virou global. Você pode enviar um anúncio para uma criança, da mesma forma que você pode enviar um anúncio para um idoso. Isso é bom? Isso é ruim? Depende da sua intenção, né? Então vamos continuar aqui. No início dos anos 2000, as redes sociais começaram a se expandir, mudando drasticamente como as pessoas interagem online. Então já disse antes para você, idosos e crianças interagem sim online, seja só com um like, seja só com um inscreva-se, seja só com a visualização, assistindo o vídeo até o final, eles interagem mesmo assim. O que começou como uma maneira de se conectar com amigos, rapidamente se transformou em uma ferramenta poderosa de negócios e marketing. Isso é óbvio. Eu uso isso para marketing e para vendas, óbvio. E você tem que usar isso para marketing e para vendas também. Se você está achando que as redes sociais são só para se divertir, continua aí se divertindo, porque eu tô fazendo muita grana, galera. Inclusive, ó, essa plaquinha que tem aqui, tá vendo aqui, ó? Essa plaquinha aqui, ela simboliza, né? Eu ganhei ela faz muito tempo, que eu fiz 100 mil reais, tá? Na internet. Eu fiz muito mais do que isso. Mas essa plaquinha aqui, eu coloquei ela aqui só pra você se inspirar nela. Eu vou pegar ela aqui pra você, peraí. Olha só. Essa plaquinha aqui, ó, ela simboliza 100 mil reais de faturamento na Hotmart, tá vendo? E aí você pode ter facilmente uma dessas, tá? Porque era para eu ter várias, umas 5 dessas aqui. Não porque eu faturei 500 mil, mas porque eu faturei 100 mil em várias contas, entendeu? Então, não só essa, mas de 1 milhão, de 2 milhões. É porque eu não vou muito atrás dessas coisas, sabe? Tem um monte de placa ali do lado ali, mas eu não vou ficar me exibindo aqui não para vocês. Mas eu posso pegar algumas outras aqui, exemplo, peraí. Olha só, tem essa do YouTube. Tem essa aqui que mostra que eu fiz 100 mil. Essa aqui mostra que eu fiz 100 mil de uma vez só. Em 7 dias, ó. 6 dígitos em 7 dias. Essa aqui mostra que eu fiz 100 mil no YouTube. Eu deixei aqui fácil só as de 100 mil. Né? Essa aqui mostra que eu faturei 100 mil. Então, isso aqui mostra pra você. Desculpa, eu falei um pouco longe do microfone, mas isso aqui mostra pra você que é super possível, né? Porque, galera, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo, mas eu alcancei isso e eu acredito que você consiga alcançar isso também. Então, dito isso, saiba que foram 100 mil, né, em redes sociais que eu faturei isso.
sabe? E você pode fazer isso também se você utilizar as redes sociais como uma ferramenta poderosa de negócios e marketing. É isso que eu estou tentando abrir sua mente aqui. Plataformas como Facebook e Instagram se tornaram uma ponte entre marcas e consumidores. E mais do que isso, deram voz a pequenos empreendedores. Aí é onde está a oportunidade. Você começando hoje com um canal novo, com um Instagram novo, com uma rede social nova, você consegue sim ter o mesmo alcance que grandes pessoas. Claro, você vai precisar gastar dinheiro, você vai precisar gastar muita criatividade, mas você consegue aparecer para as mesmas pessoas que grandes caras aparecem. Claro, você não vai aparecer para 1 bilhão de pessoas de uma vez, é um crescimento, mas você tem sim chance de viralizar com seus primeiros vídeos. Isso hoje é super democrático e é super possível. Então, em 2005, os anúncios online em redes sociais eram quase inexistentes, galera. Isso é verdade. Em 2005, pouca gente fazia anúncio. Eu usava muito internet naquele tempo e eu sempre recebia os mesmos anúncios de coisa que eu não estava nem interessado. Tipo, eu era uma criança e aparecia anúncio de carro pra mim. Eu era uma criança e aparecia anúncio de casa pra mim, entendeu? Então, os anúncios eram muito inexistentes. Era só quem tinha realmente muita bala na agulha para aparecer para toda a população de uma vez que acontecia. Hoje, a gente tem 230 bilhões de dólares investidos em publicidade. Galera, em 2022, não foi na história, foi em 2022, foram investidos 230 bilhões, galera. Eu mesmo investi com certeza mais de 100 mil reais em anúncio em 2022. Eu acho que até bem mais de 100 mil, acho que talvez 300 mil reais em anúncio. Só eu, tá? Só a minha empresa e o guarda-chuva da minha empresa. Imagina outras empresas, galera. Imagina a Coca-Cola, ou a guarda-chuva da Coca-Cola. Imagina grandes negócios, quanto que eles não investem por mês ou por ano, né? Então, isso é uma fatia que gera oportunidades para dois lados, caso você não esteja me entendendo. De um lado é para quem anuncia e do outro lado é para quem faz o conteúdo, porque esse dinheiro ele retorna em uma pequena porcentagem para quem faz conteúdo. Isso se chama a monetização das redes sociais. É por isso que quando você posta um vídeo no YouTube, você ganha dinheiro. A pessoa que pagou aquele anúncio, ela paga para o influenciador para aparecer lá também, seja diretamente nos stories dele, ou seja através de anúncios. Beleza? Então saiba que 230 bilhões de dólares foram investidos em publicidade digital, ou seja, em anúncios, somente em 2022, tá? Isso aqui, ó, essa fonte foi do... Deixa eu sair o slide da frente. Foi do Estatista, tá? Que eu tirei isso. O poder das redes sociais não está apenas nas grandes empresas. Pequenos negócios, freelancers e criadores de conteúdo agora têm a mesma chance de sucesso, usando essas plataformas para divulgar os seus produtos e serviços para milhões de pessoas. Assim como eu, você também pode fazer isso, não só as grandes empresas, beleza? A revolução móvel, aqui o bicho vai pegar. Porque aqui, galera, mostra que o computador ele pode estar na sua mão também, né? E ele está na sua mão. A quarta grande revolução, galera, veio quando foi popularizado o smartphone. Galera, vocês imaginam que no passado, né, a Amazon cresceu, o Mercado Livre cresceu, a Ponto Frio cresceu, como a gente falou no documentário. Todos esses negócios, grandes negócios, a Microsoft, etc., cresceram absolutamente através da internet. Como? Com computadores. Só que o que aconteceu? Uma das maiores revoluções da história foi quando o computador virou um celular. Virou uma parada que fica na sua mão e você consegue utilizar da mesma forma de computador. Isso, caso você não tenha percebido, foi uma das maiores inovações da história da humanidade. Porque agora você tem, agora mesmo, literalmente agora, você tem um grande poder de processamento na sua mão. E isso traz grandes possibilidades. A gente vai passar por elas agora. Hoje você tem um computador muito poderoso na palma da sua mão. Ele tem câmera, ele tem flash, ele tem calculadora, ele tem muitas possibilidades. Ele tem milhares de aplicativos que você pode utilizar, que serve de bússola, que serve de contador econômico. Meu irmão, serve de tudo. Contábil, jurídico, medicina, tudo está no poder da sua mão. E não, se não estiver, eu tenho certeza que tem alguém agora criando um software ou algo parecido, um aplicativo para isso funcionar muito bem na palma da sua mão. Desde o primeiro iPhone que foi lançado em 2007, o mundo mudou para sempre, galera. Isso é uma verdade absoluta e você sabe disso, porque você conhece essa marca. Se você conhece a marca iPhone, quer dizer que isso, com certeza, esse impacto chegou na sua vida. Agora, não só podemos acessar a internet de qualquer lugar, como podemos gerenciar negócios inteiros
apenas com o celular. E eu sou a prova viva disso. Caso você não me siga no Instagram, meu Instagram é @tiosarva. Você vai entrar lá e você vai ver que eu viajei o mundo, eu continuo viajando e eu vou viajar muito mais. E galera, eu estava na Bélgica, estava cuidando do meu negócio. Eu estava em Luxemburgo e esqueci meu computador na Bélgica. E de lá eu estava tocando meu negócio apenas pelo celular, pelo WhatsApp, falando com meus funcionários. E através de aplicativos eu via o progresso dos meus anúncios, os resultados, o progresso do nosso conteúdo orgânico. Tudo através do celular, galera. A gravação de conteúdo você pode fazer pelo celular. O impulsionamento do seu negócio você pode fazer pelo celular. E os seus funcionários você pode gerir eles através do Slack, do Notion, através do WhatsApp. Você está entendendo? Então tudo isso é super possível ser feito através de um celular que cabe aí na sua mão ou que provavelmente já está aí na sua mão agora. Então, em 2010 nós tivemos 300 milhões de pessoas conectadas com o celular em todo o mundo. E isso era só o começo, galera. Em 2010 foi quando começou a surgir os celulares mais avançados. Em 2010 a maioria dos celulares ainda era de botão, galera. Não era igual o celular touch que você tem aí hoje. Era botão, 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 irmão. Você lembra? Não sei se você é desse tempo, mas eu apertava um monte de botão para poder digitar lá. O celular que só tinha poucos botões, que você tinha que apertar várias vezes a mesma tecla para mudar a letra. Caraca, era muito ruim de digitar naquela porcaria. Mas hoje, você aperta aí na sua tela, sobe um teclado, seja numérico, seja alfanumérico, não importa. Aparece um teclado para você, é muito mais fácil de usar. Então, em 2020, galera, olha isso. Eram mais de 3,5 bilhões de pessoas usando smartphone globalmente. Isso não é o número de celulares, tá? É o número de pessoas conectadas simultaneamente, galera. Ao vivo. Tinham em 2020, no meio da pandemia, né, no comecinho da pandemia, 3,5 bilhões de pessoas usando. No mundo de 7 a 8 bilhões de pessoas, galera, isso é um gráfico absurdo. E eu, como sempre, não acredito nesse gráfico, tá? Eu não acredito que era só isso. Eu acredito que tinha muito mais gente, com certeza, usando o celular. Mas eu vou colocar aqui um gráfico que eu pesquisei, né? E eu encontrei. Esse aqui foi a fonte mais segura que eu encontrei. Foi essa aqui, de 3,5 bilhões. Mas eu acho que já passou de 5 bilhões de usuários de celular muito facilmente, simultâneos, depois de 2020. Então, ó, com o aumento do uso de smartphones, o e-commerce e o marketing e os serviços digitais, obviamente evoluíram. Hoje, mais da metade das compras online já são feitas de dispositivos móveis. Vocês têm noção que as pessoas elas usam o computador porque é seguro, né? Mas hoje em dia todo mundo está comprando online, galera. Você com certeza, eu tenho certeza, não tenho nem dúvida. Você com certeza fez uma compra através do seu celular nos últimos 6 meses. Não tenho nem dúvida. Você pode ter comprado alguma besteira, pode ter clicado 2 vezes em alguma coisa e passado lá no seu cartão. Você usou Pix? Não precisa falar mais nada, né? Se você usou Pix, você comprou usando o seu celular. Então saiba que hoje tá tudo no seu celular. E se tá tudo no seu celular, tá tudo no celular do seu cliente também. Se você acessou o celular dele, se você enviou uma mensagem pro celular dele, ou se você mandou um anúncio pro celular dele, você tem total chance de vender para ele, beleza? Então, as oportunidades atuais e futuras. Caraca, eu não lembrava de ter colocado essa mulher aqui nesse slide. Eu normalmente não colocaria isso. Mas beleza. Hoje, estamos vivendo o início de novas revoluções. Com o avanço da inteligência artificial, da blockchain e da Web3, até o metaverso, as oportunidades continuam surgindo para quem estiver preparado. Galera, eu coloquei isso aqui de propósito, tá? Isso aqui são grandes oportunidades de mercado futuro. Sarva, eu tô aqui terminando meus 18 anos, não sei com o que eu vou trabalhar, ou sou de menor, o que eu faço da minha vida, que profissão eu sigo, galera? Vai seguro nessa dica. Inteligência artificial, blockchain, Web3 e metaverso. São 4 grandes oportunidades de mercado futuro. Por quê? Porque isso tudo aqui tá só no começo. O metaverso ele teve o hype dele, como eu falei para vocês, subiu e deu uma caída. Por quê? Porque entrou o hype da inteligência artificial. Mas não acho que o metaverso ele vai parar. O metaverso, caso você não saiba, é o que o Mark Zuckerberg, né, lá do Facebook e Instagram, tá criando um universo paralelo, ou seja, um mundo em realidade virtual, onde as pessoas elas colocam óculos, entram nesse mundo, ou elas alteram o mundo no qual elas vivem, visualmente, através de um óculos, beleza? Ou você pode acessar pela tela do seu computador, mas é o que? É tipo um jogo. Você já jogou um jogo online de mundo aberto? É tipo isso, só que eles estão querendo fazer uma sociedade, uma vida dentro desse metaverso.
Tá um pouco longe disso acontecer, acho que 2, 3 anos, não sei, mas não tá tão distante assim. Estude o metaverso. Blockchain é a mesma coisa. O que é blockchain? É a forma como os dados eles são utilizados de forma descentralizada para serem mais seguros. Existem vários computadores processando a mesma informação, assim como acontece com o Bitcoin, né? Eles usam desses múltiplos processamentos para proteger dados e também para tornar aquele dado único. Ou seja, você já viu aqueles NFT? Né? O que é um NFT? É uma imagem que mesmo que você tire o print, aquela imagem original, ela é guardada, ela é protegida por blockchain. Eu não sei se é protegida é a palavra certa, mas ela é processada e ela é única. Só existe ela, assim como um documento. Então, blockchain, ele é tipo um documento que comprova que aquela imagem. Eu falei muito resumido, galera, mas ele prova que aquela imagem ela é única e ela não pode ser roubada por absolutamente ninguém, a não ser que você perca, né, o seu código ou você passe para outra pessoa. Então, é isso. A Web3, galera, é um novo nível da internet. A gente vai falar em outra aula sobre a Web3. Eu vou abrir mais esse assunto para você conhecer mais essa oportunidade. Mas hoje a gente está falando sobre Web 1 e Web 2, beleza? Então, vamos lá. Na verdade, não é nem Web 3, eu até coloquei errado. É Web 3.0, né? Que é a Web 1.0, depois 2.0 e agora 3.0. Até o metaverso. Então é isso. As oportunidades continuam surgindo para quem estiver preparado. As novas tecnologias estão redefinindo o que é possível online, criando um terreno fértil para novos negócios digitais. E isso é verdade, tá? Como eu disse para vocês, tem muita gente pessimista aí com o crescimento do negócio digital, o crescimento da internet, mas isso é papo furado, isso é papo de gente medrosa, que tem medo de que você tome um emprego ou que você cresça o seu negócio maior do que o deles. Então, vai ter um monte de gente que vai falar: ah, não, não faça isso, ah, os mercados estão caindo. Meu irmão, papo furado, mentira. Eles têm medo de que você cresça também. Não desacredite. Você tem uma boa ideia? Vá pesquisar no mercado se ela já existe. Se ela ainda não existe, aposte duro na sua ideia, porque ela tem grandes chances sim de crescer online, beleza? Então vamos lá. A economia digital global deve crescer mais 15% até 2030. Esse aqui foi o dado, vou sair até da frente para você ver aqui a fonte, ó. Tem a fonte aqui, beleza? Do Fórum Econômico Mundial, beleza? Isso aqui não sou eu que estou falando, foi o Fórum Econômico Mundial que disse que até 2030 a gente vai crescer muito mais. Né? Na aula anterior eu falei para vocês que são 5 trilhões de dólares de oportunidades em mercados globais na internet. E desses 5 até 2030 vai aumentar para 8 trilhões de dólares de oportunidade para você. Então um crescimento de 15% é absurdo. Então aproveite, esteja posicionado, esteja aqui com a gente assistindo as próximas aulas. Estima-se que mais de 70% do PIB global será digitalizado. Meu amigo, vocês têm noção disso? Pesquisa aí no Google, eu não coloquei aqui de propósito para você ir lá pesquisar. Pesquisa aí, PIB global 2025, 2026 ou 2024 e veja quanto de dinheiro que é movimentado. Imagina até 2030, isso sendo 70%. É muita grana, galera. É muita oportunidade para você aproveitar. Então, ó, essas novas tecnologias criam novas oportunidades. E sabe qual é a melhor parte? Você não precisa ser um especialista para começar. Até porque, quando eu comecei, eu também não era especialista. Eu fui me tornando um especialista de acordo com o tempo, né? Caso vocês não saibam, eu tô na internet só desde 2017, galera. Né? Eu usei a internet antes para entretenimento, para criar vídeos, mas em 2018 eu fundei a minha empresa, né? Que é a Yuki Academy. Então, eu tô há pouquíssimo tempo, não tem 10 anos que eu tô na internet ainda, mas hoje eu já me tornei especialista. Sou especialista em neuromarketing, em negócios digitais, em todo tipo de negócio online. Por quê? Porque eu fui fazendo isso com o passar do tempo, ajudando outras empresas, e hoje eu estralo meus dedos, eu consigo ajudar alguém. Por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo de boa vontade para você conhecer, porque esse é um bom e verdadeiro e útil conhecimento para você usar na internet. Então, com o conhecimento certo, você pode aproveitar esse momento de crescimento e se posicionar para o futuro. Como é que você pode aproveitar essas revoluções? Eu preparei um vídeo, né, para vocês do Kaiser, eu vou colocar aqui embaixo, porque eu assisti esse vídeo e eu achei ele muito bom. Então, eu super recomendo esse vídeo que você assista. É um vídeo sobre o futuro do mercado que esse cara aqui fez, beleza? Vai estar aqui embaixo. Aqui na nossa, se você está assistindo dentro da plataforma da iAudio, tá aqui embaixo esse vídeo, beleza? Se você está assistindo fora, então você vai ter que me pedir esse vídeo aí, ou então você vai pesquisar, ó, tá aqui o nome dele aqui em cima, beleza? Espero que ele ainda esteja disponível.
A cada revolução digital surgiram novas oportunidades para quem estava disposto a aprender a se adaptar. E é claro, né, evolução dos computadores, evolução das redes, evolução do smartphone, as pessoas foram criando coisas para as pessoas consumirem. E você tem que pensar dessa mesma forma também. A boa notícia é que estamos no meio de uma nova revolução digital, numa nova era digital. A tecnologia ela nunca foi tão acessível, galera. Isso é muito verdade. E as oportunidades nunca foram tão democráticas. Como eu estou dizendo, hoje você pode ter acesso à inteligência artificial, que antigamente você tinha que criar a sua própria inteligência artificial. Hoje nós temos centenas delas por aí. Web Generator, né? Que são inteligências artificiais na web, ou seja, ela não precisa do processamento do seu computador, você não precisa ter uma máquina potente igual a que eu tenho aqui, você pode utilizar o seu celular para ter acesso a inteligências artificiais que geram vídeo, inteligências artificiais que geram imagem e principalmente que geram texto ou códigos. Hoje está super democrático e acessível para você conseguir acessar hoje. Nos próximos episódios vamos mostrar como você pode usar dessas revoluções para começar a ganhar dinheiro online de forma prática e com baixo investimento. Porque hoje você aprendeu o quê? Que existem possibilidades e você viu, ó, nesses 40 minutinhos que a gente passou aqui, que existem muitas possibilidades, que houveram várias revoluções e essas revoluções, o que é que elas fizeram? Elas abriram a mente de grandes empreendedores e eu espero ter aberto a sua mente também para uma enxurrada de possibilidades que a gente tem em computadores, em redes sociais, na internet, nos celulares e por aí vai. Profissões, etc, etc, etc. Tudo isso foi criado através de oportunidades que as pessoas enxergaram. E eu estou aqui tentando abrir os seus olhos e a sua mente para você também conseguir enxergar essas oportunidades. Se você já teve uma ideia, eu vou ficar muito feliz em saber, seja nos comentários aqui na plataforma, ou seja nos comentários desse vídeo, beleza? Então é isso, a nossa live ficando por aqui. Temos mais uma aula muito forte preparada para você e eu espero ver você na próxima aula. Deixa eu ver aqui. Resumo e fixação do aprendizado. O computador pessoal democratizou o acesso à tecnologia, a internet conectou o mundo e abriu portas para novos negócios. As redes sociais e smartphones mudaram como compramos e vendemos, criando novas oportunidades. As novas tecnologias emergentes, como a IA e a blockchain, estão redefinindo o futuro. No próximo episódio, vamos começar a colocar tudo isso em prática, beleza? Vamos explorar as primeiras estratégias para começar o seu negócio online, mesmo que você esteja começando a partir do zero. Então, galera, é isso. Tem um episódio maravilhoso para você. Eu vou gravar ele a partir de agora, já. Eu já estou soltando esse episódio aqui para você. Eu espero ver você no próximo episódio. Valeu!